Olá, turminha do sétimo, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para a aula de número 7, nossa videoaula já, que já é a 7ª aula aí de trabalho com os números, o conjunto dos números racionais. Hoje nós estamos aqui com as operações potências e raízes desses números racionais. Então eu já preparei uma lousa aqui para a gente dar início à nossa conversa de hoje. Bom, eu peguei um número racional positivo aqui, eu peguei o 0,5 e elevei a 2, né? A proposta é a gente trabalhar com potência. Então nós já sabemos o que é uma potência. A potência, isso daqui é base, isso é o expoente, então é o fator repetido quantas vezes tiver no expoente. Então o fator é 0,5, né, que é a base, multiplicando 0,5 vezes 0,5 duas vezes conforme o expoente. Eu fiz um arme efetue aqui, para a gente dar uma observada como ficaria você fazendo esse produto, essa multiplicação no arme efetue, já que ele está na forma decimal, ok? Então nós vamos ver duas formas aí, a fracionária e a decimal. Então 5 vezes 5, 25, subiu 2, 5 vezes 0, 0 e 2, 2, e aí a gente vai multiplicar o 0 vai no final. O detalhe são as casas decimais, uma, duas casas, Então, o produto 0,5 por 0,5, ou seja, 0,5 elevado a 2, ou 0,5 ao quadrado, né, dá 0,25. Um outro detalhe aqui é você transformar o 0,5 como um número fracionário. Então, 0,5 é o famoso meio, 1 sobre 2, elevado a 2. Então, a base agora é uma base na forma fracionária, é o mesmo número, e aí fica ela vezes ela mesmo. Lembrando que multiplicação de fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então eu tenho 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. O detalhe fica porque é um número positivo, então positivo com positivo, o sinal é positivo, que eu não anotei, não identifiquei com um maisinho aqui. Uma situação interessante é vocês transformarem então o número decimal para evitar o cálculo do arme efetue na forma decimal. Transforma o número decimal na forma fracionária. Vai ficar muito mais fácil e vai resolver a vida de vocês com mais simplificação. Então, olha só, 0,5 a transformação é pela leitura. Isso se lê 5 décimos elevado a 2. 5 décimos está aqui. Então, agora a gente já sabe que 5 décimos ao quadrado é 5 décimos vezes 5 décimos. Eu quis colocar essa situação aqui para aplicar uma propriedade da potência agora que nós vamos ver como números fracionários, tá? Uma das propriedades é o expoente é tanto do numerador quanto do denominador da potência, ok? Gravem aí, o expoente aqui, ele entra, que a gente diz. Então ele entra aqui no parênteses para acionar tanto o numerador quanto o denominador. Então ficou em cima 5 elevado a 2, embaixo 10 elevado a 2. E aí você trabalha isso de uma forma mais tranquila, ou seja, é como se fosse o sexto ano, números naturais. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 dá 25, 10 ao quadrado, cuidado que não é 20, né? Não é a base vezes expoente, é ela vezes ela mesmo, 10 vezes 10, 100. E aqui a gente tem esse ganchinho que eu pus aqui, que é 25 centésimos, que é o resultado 0,25. Então isso tudo aqui, pessoal, olha, vamos passar um traço aqui para a gente separar. Isso tudo aqui é um contexto aí conceitual que vocês vão estar aprimorando para essa aula aqui. Então, a introdução aqui de potências de números racionais. Bom, como se trata do conjunto dos racionais, nós sabemos que tem números inteiros decimais fracionários, tanto positivo, que é o lado direito da reta Q, quanto negativos, que é o lado esquerdo da reta aqui. Então eu peguei um representante aqui do lado esquerdo, ok? Eu peguei o número decimal menos 1,2 e elevei ele à terceira potência, também conhecido como elevado ao cubo, ok? Vamos lá. Então, pela minha situação de apresentação, eu transformei o decimal em fração. Por quê? Porque, olha só, se eu tivesse que fazer o arme efetue desse valor, pensa comigo, você ia ter que ter 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, ou seja, 3 fatores 1,2, que é a quantidade aqui destacada pelo seu expoente 3. E isso daqui, convenhamos, esse arme efetue ia ficar bem complicado, porque você não consegue fazer
um produto triplo, você tem que fazer ele 2 a 2. Então você teria que fazer 1,2 vezes 1,2, que daria 1,44, vezes 1,2, que daria 1,728. Ok, pessoal? Então eu acho mais trabalhoso. Então a ideia aqui é, tá na forma, a base da potência está na forma decimal, você transforma ela numa base fracionária. Então aqui de novo, leitura do número, né? 1,2 não é 1/2, né? A gente viu que 1/2 é esse número aqui, então não tem sentido você colocar 1 em cima e 2 embaixo, não é isso que transforma, né? Então aqui é 12 décimos, negativo, ok? E o expoente 3. Agora aqui eu quis aplicar esse conceito que eu estou apresentando hoje nessa aula de apresentação de potência, apresentando um conceito de potenciação. Então nós temos menos 12 elevado a 3, ou seja, o expoente 3 é do numerador e também é do denominador. Então, menos 12 elevado a 3 e embaixo 10 elevado a 3. Fazendo esse cálculo, aí sim você vai ter que fazer o arme fetui, tá? Então, 12 vezes 12 vezes 12 dá 1.728. E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. O detalhe importante fica com o conceito ainda de números inteiros. Qualquer potência de base negativa elevado a expoente ímpar, o resultado é negativo. Por quê? Porque eu tenho 3 sinais de menos. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado sempre será negativo. E aqui eu tenho 1.728 milésimos, que me leva àquela divisão por 1.000, 10, potência de 10, né? Nós sabemos que é deslocamento da vírgula da direita para a esquerda, 3 zeros, 3 casas. Então, 1, 2, 3, menos 1,728. Ok, turma? Vamos ver esse exemplo agora. Agora tem um exemplo aqui um pouco diferente, que vocês vão estar vendo aí nesse contexto de trabalho com potências de números racionais. É o expoente negativo. Nossa, professor, nem sabia que existia isso. É verdade. Existe sim um expoente negativo e não tem nada do que se preocupar. Vamos entender o conceito passo a passo. Então a proposta é, quanto é que resultaria 1,5 elevado a menos 1? Que curiosidade é essa, né? Quanto é que daria isso? Bom, quando nós temos o expoente negativo, nós temos que, por conceito, tá certo? Fazer a inversão desse número, tá? Nós vamos calcular o número invertido. É o número invertido e não o oposto, ok? O número invertido é você trocar ele de numerador com denominador e não o oposto. O oposto é trocar de sinal, tá? Então notem que o número é positivo e ele continuou positivo até o final. Então não é o oposto. Quem é negativo é o expoente. Então é assim, eu não faço cálculo de potência com expoente negativo. A minha base será invertida, mas antes de inverter, notem que eu apresentei essa expressão numérica aqui como decimal. Então, primeira coisa, voltando à aula aqui, nós vamos transformar o número decimal em fracionário. Então, 1,5 sabidamente é 15 décimos. Professor, eu poderia simplificar agora a fração? Até poderia. Não acho conveniente nesse momento. Então, eu tenho 15 décimos elevado a menos 1. E agora, então, a gente tem essa inversão. Notem aqui que eu vou mostrar para vocês o seguinte. Olha só. O 15, que era numerador, passa a ser denominador. E o 10, que era denominador, passa a ser numerador. E o menos 1, então, ele se torna, então, positivo. Então, o menos 1 torna-se positivo. Aí, agora, eu recaio no caso anterior, ou seja, uma fração elevada ao expoente. Como o expoente 1 é a própria fração como é resultado. E como todos vocês sabem, se fosse gabarito de uma atividade, né, que tivesse no livro com alternativo, ou até mesmo numa avaliação, não teríamos o resultado 10 quinzeavos. Por quê? Porque toda a fração tem que ser apresentada na sua forma irredutível. Então aqui eu reduzi a fração na sua equivalente irredutível, que é dividindo o divisor comum entre 10 e 15 é o 5, dividir por 5 deu 2, dividir por 15 deu, dividir 15 por 5 deu 3. Notem que aqui eu não passei para a forma decimal. Por quê? Porque 2/3, o denominador 3, me leva a um decimal infinito, tá certo? A uma dízima periódica. Então, quando nos leva a uma dízima periódica, é uma outra representação que de praxe, né, na matemática, não se dá isso como resposta. Então a resposta nesse caso ficaria como fração. Nesse daqui eu posso usar as duas maneiras,
Claro que na forma irredutível sempre e aqui também. Ok? Vamos ver esse outro caso aqui, onde eu tenho um número inteiro menos 2 elevado a menos 3. Lembrando que número inteiro também faz parte dos números racionais, ok? Os números racionais englobam todos os números inteiros e, consequentemente, os números naturais. Então, menos 2 elevado a menos 3. Então, aqui é a apresentação do expoente negativo, e não a base propriamente dita. Menos 2 elevado a menos 3. Notem que aqui, então, eu tenho o número 1 aqui, ó. Vou colocar um 1 aqui, tá certo? Para eu inverter o número. Então, eu inverti. Vou fazer aquela jogadinha da seta que vocês já viram aqui, ó. O 2, que é numerador, passa a ser denominador. O 1, que é denominador, tá certo? Quando não tem é 1, passa a ser numerador. Notem que o sinal da base é negativo, não muda o sinal, não trocou. Então, mais uma vez, não trabalha com o oposto, e sim com o inverso do número. Olha só, então não tem o oposto. Continua com o número, então, invertido, 2 sobre 1, 1 sobre 2. E agora o principal, ou seja, o expoente que era negativo passa a ser positivo mais 3. E agora eu tenho uma situação igual às demais, ou seja, eu tenho que recair na potência de expoente positivo. Então, a apresentação da potência de expoente negativo, ela tem que se tornar positivo por esse conceito que eu estou explicando hoje para vocês. Agora, aplicando a potência, tanto no numerador quanto no denominador, menos 1 elevado a 3, 2 elevado a 3, está indicado aqui. O cálculo agora, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, cuidado que não dá menos 3, dá menos 1, né, porque é vezes, e 2 ao cubo não dá 6, porque não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, então dá menos 1 oitavo, que no caso do denominador 8, prevê um decimal exato, e aí eu escrevi como 0,125. E o detalhe, negativo, tá vendo o sinal negativo aqui, ó, negativo, elevado a expoente ímpar, fica negativo. Nossa última proposta dessa lousa é essa expressão numérica aqui, que eu gostaria que vocês então fizessem junto comigo. Então pausem o vídeo de vocês agora e executem aqui, através de tudo aquilo que vocês já viram de aula, e façam esse que a gente já vai corrigir logo em seguida. Pausem o vídeo agora. Muito bem, turma, vamos ver aqui. Primeira ação, o número está escrito na forma decimal, então vamos reescrevê-lo como fracionário. 3 décimos, ok? Notem que eu ainda não inverti. Eu estou reescrevendo, passando da forma decimal para a forma fracionária. O sinal acompanha, evidentemente, e o expoente também menos 2. Muito bem, então nós vamos trabalhar no formato fracionário e não no formato decimal. Agora nós vamos entrar com a ação. Então agora o que nós temos? O expoente negativo. Então por que o expoente é negativo? A base não tem nada a ver com a história. O expoente sendo negativo, nós vamos fazer a inversão. Então aqui vem uma flechinha cruzando aqui para vocês verem aí didaticamente o que aconteceu. A inversão do número. 10 denominador, 10 numerador. 3 numerador, 3 denominador. O sinal negativo permanece, ok? O sinal negativo permanece. E o principal agora é o expoente negativo passa a ser um expoente, então, positivo no mesmo valor que é 2. E agora nós entramos com a potência. Então, menos 10 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. A base agora, negativa, está elevada a expoente par. Base negativa é expoente par, ou seja, dois sinais negativos, menos com menos, vai dar mais. 10 elevado a 2 é 100. E 3 elevado ao quadrado dá 9. Ok? Então nós temos aí a resposta 100 nonos. Como o denominador é 9, então nós vamos deixar como está. Tá certo, turminha? Eu vou dar um pause agora nesse trabalho para a gente voltar então com a parte de raízes quadradas, ok? Até já! Ok, turma? Voltando aqui então, nós estamos com a nossa lousa aqui, como vocês podem ver aqui, agora com os radicais, tá?
Quando a gente fala de radiciação, tá certo? Por isso que eu escrevi potências e raízes. Quando eu falo de potenciação, eu falo ainda de propriedades que nós vamos ver mais adiante, assim como radiciação. Radiciação significa que quando a gente trabalha com raízes, não só são raízes quadradas. Nós trabalhamos com raiz de qualquer índice. Índice 3, índice 4, índice 5, que mais adiante em aprofundamento de estudos de aritmética a gente vai estar passando. Então a gente vai se ater, né, com o nosso conteúdo especificamente com raízes quadradas. E raiz quadrada a gente vai ver hoje que tem uma restriçãozinha que tem que ser obedecida, tá? Isso é um conceito matemático. Bom, vamos retornar aqui sobre o assunto sobre raiz, né? Esse símbolo aqui é chamado de radical. O número 36 que eu coloquei aqui é chamado de radicando. O índice aqui, olha, é o índice 2, que não se escreve, mas tem um 2zinho aqui, tá certo? Tem um 2 ali, por isso que é chamado de índice 2. Por isso que chama raiz quadrada. Lembrando que a raiz quadrada, ela é uma operação inversa de quem? Da potência, tá certo? Potência especificamente do elevado a 2. Por isso que a raiz quadrada de 36 é 6, por quê? Porque 6 elevado a 2, ou seja, 6 elevado ao quadrado, tá certo? Por isso que aqui embaixo tem um desenho de um quadrado, que a gente vai ver. Nós temos 6 vezes 6, 36. É claro que esse conteúdo nós trabalhamos bastante no 6º ano, chamava-se quadrados perfeitos, lembram disso? Então a gente trabalhava com os quadrados perfeitos. Muito bem, só que o nosso contexto o radicando aqui é um quadrado perfeito, é o 4. Porém, como a gente está trabalhando no ambiente dos números racionais, então a gente trabalha tanto fracionário, decimal, positivo e negativo. Então eu queria que vocês pensassem aqui na resposta de quanto daria a raiz quadrada de menos 4. Tá certo? Vocês podem pausar o vídeo e pensar para me dar a resposta. Ok? Muito bem. Se alguém chegou e falou assim, professor, eu acho que é menos 2, tá? Porque é menos lá, obviamente, então tá. Se for menos 2 elevado a 2 é menos 2 vezes menos 2, que daria mais 4. Porque menos com menos dá mais. E aí não daria menos 4. Bom, e se alguém falasse assim, professor, então é um positivo e o outro negativo. Aí você fere completamente, né, o conceito. Por que você fere o conceito? Porque aqui vai dar o menos 4, porém o conceito são dois fatores iguais, e menos 2 não é igual a 2, ok? Então, qual é a resposta aqui, professor? Então, eu vou escrever em outra cor para destacar aqui, ó. Não existe. Não existe raiz de índice par, no caso é quadrada, não existe a raiz quadrada. Então, primeira coisa que nós vamos definir, ok? Nessa videoaula nós temos que aprender alguns conceitos. Como nós vamos trabalhar exclusivamente com raízes quadradas, então o nosso radicando aqui, que é o número que nós vamos trabalhar, quadrado perfeito, evidentemente, ele tem que ser um número exclusivamente positivo, ou seja, nós vamos pegar todos os números à direita do zero da reta Q, ok? Da reta dos números racionais. Então, não vamos poder olhar para esse lado de cá dos negativos. Então, aqui, notem que agora eu só expressei números positivos. Bom, vamos lá. A apresentação do conceito como que eu trabalho com a raiz quadrada de um número na forma fracionária? Aqui é um conceito matemático que diz o seguinte, anotem aí. A raiz quadrada de uma fração é a fração dos radicais, do numerador e do denominador. Anotaram aí? A raiz quadrada, ou o radical de uma fração, é a fração dos radicais independentes. Radical do numerador sobre radical do denominador. Então a gente quebra esse radical em numerador e denominador para a gente ter a solução. E aí agora, olhando somente para o numerador, nós temos raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3. Aí ficou moleza, né? Porque 2 elevado a 2 dá 4, 3 elevado a 2 dá 9. E mais uma vez, nós não vamos passar para a forma decimal aqui, porque o denominador é 3, isso dá uma dízima periódica, ok, turma? Vamos ver esse outro aqui. Raiz quadrada de 0,25, tá? Então, aquela mesma história. Assim como eu tenho uma base na potência na forma decimal,
No radical de um número decimal, nós transformaremos, daí o fato de que vocês têm que se lembrar de transformação de fracionário para decimal, decimal para fração, um conceito básico que a gente trabalha bastante desde o sexto ano. Então, transformando o decimal 0,25, nós obtemos 25 centésimos. E agora recaímos à situação anterior. É sempre recaindo em situações anteriores conhecidas e conceituadas. Então agora eu tenho a raiz da fração, que é o conceito, a fração das raízes. Raiz do de cima, que é o numerador, raiz do de baixo, que é o denominador. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, 5 décimos, e a escrita como decimal, 5 décimos. Ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Raiz quadrada de 1,44, mais um radicando positivo. Alguém pode chegar e falar, professor, mas eu lembro que raiz quadrada de 144 é 12, né? E eu não posso pôr 12? Bom, tem a jogada da vírgula, então toma cuidado. Né? Tem muita gente que coloca aqui como 0,05 como resposta. Notem que 0,5, quando você eleva ao quadrado, a gente fez na aula anterior. 0,5 ao quadrado, isso vai produzir uma, duas casas decimais, por isso que vai dar o 0,25. Então aqui é a mesma coisa. Notem que a resposta vai ser 1,2 ao quadrado. Então 1,2, tá certo? Quando você tem uma casa mais uma casa, você tem duas casas. Ok? Então a condição da vírgula, se você for fazer o arme efetivo. Mas vamos lá. Transformando 1,44 como fração, 144 centésimos, sabidamente por vocês. Conceito que vocês estão aprendendo agora, fresquinho, tá certo? Então, o radical da fração é a fração dos radicais, numerador por denominador, né? Cada um com o seu radical. A gente quebrou esse radical em dois radicais, o de cima e o de baixo. Raiz quadrada de 144, quem tinha falado 12 acertou, porque é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 100, outro quadrado perfeito. Dá 10 e 12 décimos, sabidamente 1,2. Então a raiz quadrada de 1,44 é 1,2, porque 1,2 elevado a 2 dá o 1,44. Raiz quadrada de 0,25 é 0,5, porque 0,5 ao quadrado, tá certo? Aí eu apago aqui, né, para ficar bonito. E 0,5 ao quadrado dá o 0,25. Muito bem. Eu deixei essa daqui em branco justamente para que vocês pausassem o vídeo agora e fizessem vocês através do conhecimento já apresentado aí por mim. Pausem o vídeo agora e façam. Ok, turma? Vamos lá. Eu tenho esse número aqui, 0,04, ok? Se alguém se precipitar em dar a resposta como 0,02... E às vezes o aluno pode se precipitar em fazer isso. É o tal do achismo que eu sempre combato em sala de aula com vocês ou nas minhas videoaulas. Eu acho, né, o achismo. E pode ter certeza que isso estaria numa alternativa lá para aqueles alunos que acham. Então, vamos lá. Por que não seria isso? Porque, olha só, o aluno poderia pensar assim, vamos quebrar aqui os números também, né? Vou encurtar, vou pegar um atalho. Ele fala raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 4 é 2 e está resolvido o problema no achismo do aluno e aí ele dançou. Por quê? Porque esse número, ao elevar ao quadrado, notem que aqui tem duas casas, vai produzir automaticamente 4 casas. 4 casas decimais. E o meu radicando é 0,04 e não 0,0004, ou seja, com 4 casas decimais. Então, cuidado com os achismos, tá certo? A aula está sendo postada aqui para vocês com conceitos matemáticos que devem ser praticados, treinados e aprimorados. Então vamos lá. Transformando a leitura do número 4 centésimos, então fica radical de 4 centésimos, ok? 4 sobre 100. Raiz do de cima, raiz do de baixo, e aí eu tenho raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 100, 10, e esse número é um decimal exato, é o 0,2. Ou seja, 0,2 ao quadrado, esse sim vai gerar o radicando 0,04, conforme foi apresentado. Essa última situação aí que vocês estão vendo aqui embaixo é um problema de aplicação de radicais. Eu queria que vocês me dissessem qual é o perímetro desse quadrado que tem área 100
metros quadrados, ok? Pausem o vídeo e tentem responder essa pergunta. Qual é o perímetro de um quadrado de área 100 metros quadrados, está aqui colocado, quanto vai dar o seu perímetro? Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, para quem se esqueceu, ok? Pausem o vídeo e façam esse exercício de aplicação dos radicais aqui. Muito bem. Algum aluno precipitado também, talvez tenha pego 100 dividido em 4 partes e aí ele achou 25. E aí ele acha que, porque o quadrado tem 4 lados iguais, cada lado vale 25, e aí ele descobre que o perímetro é igual à sua área, uma vez que ele vai pegar 25 mais 25 mais 25 mais 25, ele vai encontrar os mesmos 100 e talvez ele ache isso, talvez até normal. Muito bem, não é nada disso, tá? A gente precisa trabalhar primeiro com a informação dada. Então notem que aqui está o espaço para a gente responder o perímetro. Então vocês se lembram no trabalho lá dos quadrados perfeitos, que a gente sabia que a área, né, a área de um quadrado é lado vezes lado, lado vezes lado. Então se eu tenho uma área 100, ok? Se eu tenho uma área 100, que número vezes ele mesmo, uma vez que o conceito do quadrado tem todos os seus lados iguais, que número vezes ele mesmo daria 100? Então não é 25 vezes 25, certo? 25 vezes 25, né? Fazendo aquela conta daria 625. Então a resposta é 10. 10 vezes 10 daria 100. Então aqui nós temos como resposta o lado 10. 10 por 10 dá 100 e todos os lados, 4 vezes 10, o perímetro é 40 metros como resposta, como foi feita a pergunta. Uma ideia muito interessante é você lembrar então, para a gente finalizar aí, que a raiz quadrada da área sempre dará a resposta do lado, tá ok? Então a gente sabe que aqui a gente descobriria como raiz quadrada de 100, a resposta é 10, que era o lado deste quadrado. E aí, portanto, para responder o perímetro, é a soma de todos os lados. Tá bom, turma? A gente fecha por aqui nossa aula, tá certo? Estudem, aprimorem, leiam o livro, tá? E aguardem a atividade sobre essa videoaula 7. Um abraço, até a próxima!